A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vamos analisar o áudio que chegou aqui de uma pregação do culto da CCB. Quem está atendendo e quem está pregando é o senhor Luiz Carlos Euclides, aquele que é de Viçosa, Minas Gerais. Esse culto é do ano de 2017. No assunto da pregação, nós vamos ver: o ancião nega categoricamente o pecado original. E isso é uma baita de uma heresia e eu vou explicar para vocês. Ele prevê um avivamento na CCB que não acontece, muito pelo contrário. Ele prevê o avivamento, o derramamento de dons, aquelas coisas todas que você pode imaginar para quem está pregando numa euforia. Mas o que nós estamos vendo hoje é um êxodo muito grande dentro da congregação cristã no Brasil, porque o seu falso evangelho foi desmascarado e as pessoas estão entendendo agora e descobrindo quem realmente é a igreja que carrega o nome de cristã, mas não passa de uma seita. Também a gente vai ver nessa análise desse áudio aqui, ele soltando profetadas na primeira pessoa, insinuando ser o próprio Deus. É a síndrome do capítulo 1 de Gênesis. Esses homens acreditam que o que eles falam na tribuna vai se cumprindo, como se fosse Gênesis falando, haja luz, haja, sabe aquele negócio? Haja, por essa palavra, Deus vai fazer isso. É a síndrome desses camaradas que eles praticamente viajam, né, dentro das escrituras, em um evangelho onde mais se parece com Alice no País das Maravilhas. E você vai ver também nesse áudio, é um áudio curto, tá? Eu tirei algumas partes aqui importantes. Eu não ia ficar 40 minutos aqui só ouvindo o áudio dele, ok? Se eu fosse falar por cima dos 40 minutos, o vídeo ia dar umas 3 horas, ok? Mas eu separei aqui, ajuntando os 3 pedaços que eu separei, eu acredito que vai dar uns 5 ou 6 minutos de áudio. E nós vamos ouvir aqui também muita gritaria e barulheira. Esse é o Luiz Carlos de Viçosa atendendo o culto quando não está no Brás. É aquele homem que tem aquele gritinho que, me desculpa, tá? Eu acho muito feio esses gritinhos dele tentando gritar e não consegue. Você vai ver gritarias e barulheiras. E, por fim, a grande hipocrisia do tio Lulu. Ele reprova pessoas que levam irmãos na justiça. Ele diz que esse tipo de pessoa que processa cristãos é porque Cristo ainda não está formado dentro dele. É lamentável, visto que este senhor me processou e anda me perseguindo com denúncias aqui no YouTube, né? Ou seja, é um hipócrita. É um homem que ensina uma coisa que ele realmente não vive e não faz, ok? Ele não é esse cristão que prega, e isso está mais do que provado na fala hipócrita dele versus o que realmente ele faz. Processar que aqueles que criticam ele não suporta ouvir uma crítica e vai fazer de tudo para tentar parar a crítica, porque é o ego sendo ferido, o ego exatamente onde mora o maior pecado do tio Lulu. Bom, a gente vai ouvir agora então o áudio, certo? Eu vou colocar o áudio aqui de 2017, eu achei muito interessante esse áudio e nós vamos ouvi-lo e então vamos tecer as nossas críticas, correto? Vamos colocar aqui do lado, ó. Vamos soltar o áudio, presta atenção. Essa luz ilumina todo o ser humano, aqui fala isso. Quando e aonde? Quando a criança é inocente. A inocência é a luz que ilumina o espírito do ser humano. Enquanto ele está inocente, Cristo é a luz que ilumina ele. Por isso que o Senhor falou assim: quem não se fizer como uma criança não verá minha face. Eles tentaram embargar as crianças que queriam abraçar Jesus, sabe por quê? Que aquela pureza atraía a inocência. A inocência daquelas crianças era atraída pela pureza de Cristo, e eles se encontravam atraídos por forças semelhantes. Eles corriam na direção de Jesus e seguravam: segura os meninos aí, larga os meninos, deixa eles, dos tais é o reino dos céus. Você percebe que não faz sentido dizer que tem pecado original, que criança tem que batizar que tem um pecado original? O pecado que origina em nós nasce de nossa consciência. Só existe pecado quando existe consciência, o resto é inocência. Aliás, esse é o primeiro céu do ser humano. O primeiro céu é esse, a inocência. Essa luz ilumina o espírito do ser humano na inocência. Eu amo criança por causa disso. Eu vejo a inocência na criança. Sou apaixonado com criança por causa disso aí. Mas vai crescendo, ela perde a inocência. Não tem mais jeito. Gente,
um absurdo atrás do outro. É óbvio, quando ele interpreta tudo errado a Bíblia, todo o pensamento que ele for desenvolver a partir daquela interpretação errônea vai estar tudo errado. Então, por isso que eu estou falando, ele falou tudo errado, um monte de bobagem, ok? E aí a gente vai rebatê-lo agora, ok? Porque essa heresia, ela é oriunda lá do ano 400. Isso já vem de longe, essa heresia. Ela vem lá do ano 400 de um monge oriundo da Bretanha. A Bretanha é aquela ilha grandona onde está a Inglaterra, né? Então, a Bretanha não é só a Inglaterra, geralmente é considerado aqueles países que tem ali, que eu acredito que são 3 países que tem ali, acho que Escócia, Inglaterra, tem mais um lá que eu esqueci o nome. Então, esse monge é oriundo daquela região. E o contemporâneo dele naquela época, o conhecido como Santo Agostinho, né, ele refutou essa heresia já naquela época com argumentos bíblicos, que é o que a gente vai colocar aqui para vocês agora. Primeiro você precisa entender que Pelágio, o monge chamado Pelágio, né, que é esse monge da Bretanha, foi ele quem criou essa heresia que o Luiz Carlos de Viçosa está desenterrando. Ele está tirando de lá do buraco que já foi enterrado, um absurdo, porque qualquer um que estudar as escrituras vai entender que o argumento dele é falso. Qual que é o argumento? Que a criança nasce pura. A criança nasce pura e aí, quando ela cresce, o pecado vai desenvolver nela e aí ela peca, né? Que é um tremendo de um absurdo. Então, ele está ressuscitando as crenças de Pelágio. E o que Pelágio acreditava? Pelágio acreditava ele, na verdade, exaltava, né, as capacidades da natureza humana, né, as virtudes da natureza humana, que é mais ou menos o que o Luiz Carlos sempre fala também, as virtudes, você tem a virtude, e na consequência disso, ele também exortava os discípulos na busca metódica pela perfeição, ou seja, a gente vai se aperfeiçoando, que é exatamente o argumento que o Luiz Carlos Viçosa coloca em praticamente todas as suas pregações, né? Ele prega um desenvolvimento da alma para voltar a uma pureza que antes tinha, porque só assim eles estão preparados para subir com Cristo, que é um absurdo, né? E aí ele nega, com base nisso, o pecado original. Bom, eu vou ler só um verso bíblico que já vai dar uma rasteira, né, nesse argumento falso que o senhor Luiz Carlos de Viçosa tenta ressuscitar, né? Esse monstro que já foi enterrado e que eu acredito, eu não conheço nenhuma igreja que fala essas bobagens, mas ele está ali dentro da CCB. É que os anciãos da CCB não têm a mínima ideia, porque eles não estudam a Bíblia, eles não são teólogos, então eles não fazem a ideia do tamanho do monstro que o Luiz Carlos de Viçosa está colocando dentro da CCB. Quando vocês acordarem, Salvador Bueno, Hélio Bianco e os demais, quando vocês acordarem já é tarde demais, ok? Vocês vão estar afundados de uma vez por todas num lamaçal de heresia, porque o senhor Luiz Carlos de Viçosa, ao que tudo nós vemos, ele adora abraçar tudo quanto é tranqueira teológica, ele abraça, mistura isso com Jesus, que ele gosta de falar de Jesus, de Cristo, e aí vocês vão recebendo, mas quando vocês acordarem, não tem mais jeito, né? Essa seita afundou de vez. Bom, vamos ler aqui. Na cabeça do tio Lulu, a criança é pura, sabe? Aquela mesma criança que se você chegar com o dedo perto da boca dela, ela vai te morder. É a mesma criança que tem raiva ou inveja da outra criança porque tem um brinquedo que ela não tem. É a mesma criança que faz birra, ou seja, um jogo político, porque a birra é isso, em troca de um objetivo, ele tenta causar uma vergonha no pai e na mãe. Tipo o mercado, a criança tá lá, ele quer, a mãe fala que não pode, ele se joga no chão, porque ele sabe que a mãe tem medo de passar vergonha. Essa é a criança santa e pura, né, que ele diz que são os bebês, as crianças que já nascem no pecado, e esses comportamentos todos são frutos da natureza pecaminosa humana. Todos esses comportamentos, ira, inveja, né, raiva, birra, tudo isso. Mas na cabeça do tio Lulu, tudo isso aí é santidade, ok? A diferença da criança para nós é que conforme a gente vai crescendo
né, e desenvolvendo, os pecados também vão desenvolvendo com outros desejos. Exemplo, quando o rapaz cresce e o hormônio aparece, ele começa a ter outros tipos de desejos pecaminosos. A mesma coisa o ser humano quando cresce e ele prova um pouco do poder, ele quer mais poder e assim vai, porque o pecador é o mesmo, né? Ele só está... O bebê e a criança é o pecado que ainda não foi desenvolvido o suficiente, mas já é pecador, ou seja, está ali o fruto de toda a maldade, a criança já nasce morta diante de Deus. E eu vou provar isso lendo Bíblia para o tio Lulu, ok? Romanos capítulo 5, no versículo 12, preste atenção, e depois eu vou explicar para vocês isso aqui, tá? Romanos 5, versículo 12 está falando o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando mais ou menos isso, ele está falando o seguinte: portanto, como que por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, como Adão pecou e o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, aí ele fala, e por causa do pecado nós nos tornamos mortais, ou seja, a morte entrou, que é isso que o Paulo está falando, assim também a morte passou para todos os homens, ou seja, por conta disso, todos os homens se tornaram mortal por causa do pecado que está em nós. E aí ele finaliza, por isso que todos pecaram. O que Paulo está falando? Entendeu por que todos são pecadores? Porque todos somos mortais, todos somos sujeitos à morte. Então, tio Lulu, se você me provar que uma criança não morre, que as crianças são imortais, aí eu vou entender que elas são santas e puras e não têm pecado. Mas como eu prefiro ficar com o texto bíblico do que com o que você fala, né? Então eu entendo que todo ser humano é pecador. Absolutamente todo ser humano. Agora eu vou explicar para vocês entenderem de um modo melhor. Eu criei aqui, né, uma metáfora que é para fazer você entender. O homem é uma árvore. O solo é a mulher, ok? O homem, quando peca, a árvore bonita, ela se torna negra e escura, né? Como se fosse um desenho, né? Ela se torna negra e escura porque ela pecou. Quando ela pecou, ela perde a luz e aí ela se torna totalmente pecadora. Tudo que está nela. Aquele fruto que vai cair da árvore para germinar na terra, no chão, quando você vê que a árvore está toda negra porque ela está no pecado, aquele fruto que sai dela também é negra, também está sob o pecado. Então, quando ela cai na terra, ela vai formar o quê? Uma outra árvore pecadora, uma outra árvore negra, uma outra árvore do pecado. Ou seja, quando Adão e Eva pecam, tudo neles estão caídos. Eles estão em pleno pecado. Em seu corpo todo pecado. Então, quando o homem deposita a semente da cópula na mulher, aquela semente também contém o pecado do homem. Ali tem o DNA do pecado. Então, quando ela vai na mulher, ela já forma um ser humano ali dentro do pecado. Ok? Se for homem, se nascer um homem, vai ser um homem que vai germinar mais semente pecadora. Se for mulher, vai ser uma mulher pecadora que vai recepcionar um outro gene pecador. E assim por diante e vai indo. Mas o homem, a raça humana é multiplicada na terra através da semente da cópula. Ok? Então, essa conversa furada é lamentável desse senhor pregando isso e as pessoas dão glória porque não tem a mínima ideia e noção da tamanha bobagem que este senhor está falando. Ok? Agora eu vou voltar de novo a essa fala dele, que eu quero fazer algumas abordagens em cada ponto da fala dele, ok? Eu deixei ele falar todo e agora a gente vai voltar de novo e eu vou fazer as devidas pausas. Segue aí, vamos ouvir. Essa luz ilumina todo ser humano que fala isso. Essa passagem bíblica significa esperança, vida. Jesus é a luz de todo homem que vem ao mundo. O que significa que ele é a esperança de todas as pessoas. De todas as pessoas que vêm ao mundo vão precisar passar por ele para ter vida. Você veio ao mundo? Vim. Então você precisa de Jesus. É simples assim. Mas ele está tentando criar uma correlação entre luz e pureza, como se a criança fosse portadora de uma luz própria.
né? E inclusive ele cita, né, uma frase absurda aonde ele assemelha as crianças a Jesus. Ele cria uma semelhança entre as crianças e a luz, chamando a pureza, entre aspas, das crianças de luz, por isso são semelhantes a Jesus. Isso está pior do que as heresias de Pelágio. Essas coisas são invencionices da cabeça do Luiz Carlos. Ele está inventando essas coisas, ok? Vamos seguir aqui, ó, presta atenção. Quando e aonde? Quando a criança é inocente. A inocência é a luz que ilumina o espírito do ser humano. Ó, a inocência é a luz que ilumina o espírito do ser humano. Isso não existe na Bíblia, né? Eu nunca li isso em lugar nenhum, mas o Luiz Carlos está pregando isso como se fosse uma verdade absoluta. Isso tudo ele está fazendo misturando com a Bíblia, lendo a Bíblia ali em conjunto e tentando passar a ideia para o CCBiano que o que ele fala está na Bíblia. É revelação de Deus. Eles gostam de chamar de revelação de Deus esses absurdos que eles falam. E esse é o homem que ataca a teologia, as pessoas que estudam a palavra de Deus para não falar essas bobagens. Para ele, essas pessoas, isso não serve, isso aí é pura enganação, mas as maluquices que brota na cabeça fértil do tio Lulu, isso aí é revelação de Deus, essas maluquices, né? Vamos ouvir, presta atenção. Enquanto ele está inocente, Cristo é a luz que ilumina ele. Agora já entrou em contradição. Enquanto ele está inocente, Cristo é a luz que ilumina ele. Peraí, e os que não são inocentes? Não foi o próprio Senhor Jesus que falou que eu vim para os pecadores? Ele é a luz para os pecadores. Você está vendo como entra em contradição? Ele acabou de dizer que enquanto as crianças forem inocentes e tiverem luz, Jesus é a luz que ilumina ele. É aquela falsa regra de se você é bom, eu vou estar com você. Se você é mau, eu não vou estar. Isso é totalmente anti-evangelho, ao contrário do evangelho. Jesus veio por causa dos maus. O primeiro dele foi Adão e Eva, ok? Vamos ouvir aqui, ó, presta atenção. Por isso que o Senhor falou assim, quem não se fizer como uma criança não verá a minha face. Essa é outra distorção bíblica, outra bobagem. Jesus, quando fala dos meninos, ele não está mandando ninguém ser como menino, como criança imatura. Não, Jesus aponta para uma qualidade, uma virtude que geralmente tem nas crianças e ele fala daquela virtude, não das crianças. Porque Deus quer que nós sejamos maduros na fé, não infantilizados, não como criança. O próprio apóstolo Paulo disse que quando encontrou Cristo, antes de Cristo, ele andava como menino, ou seja, sem entendimento, ele discorria como menino, mas depois que eu vira ser homem, deixei das coisas de menino, ok? Mas eu vou ler para vocês aqui, ó, está em Mateus capítulo 18, outra fala falsa. O Luiz Carlos de Viçosa está querendo passar a ideia de que nós devemos ser como crianças, ingênuos, simples, porque acha que Jesus está fazendo isso apontando para a pureza do coração das crianças, que é coisa que o Luiz Carlos inventou. Jesus não está chamando nenhuma criança de pura e nem está mandando nós sermos realmente como crianças, mas ele está apontando para uma virtude que é a humildade. Eu vou ler aqui para você. Olha só. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio dele. E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele está falando, se você não for como menino, de modo algum você entra no céu. Mas o que ele quer dizer ser como menino? É o que ele mesmo vai falar agora no verso posterior. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Você entendeu que quando Jesus está falando para você ser como menino, logo na sequência ele aponta o que é que esse menino tem, que Jesus quer que nós sejamos iguais aos meninos? Ele fala sobre a humildade. A humildade ali é a palavra-chave para você entender a mensagem que Jesus está passando. Então, em outras palavras resumidas, Jesus está pedindo que nós sejamos humildes.
Humilde é você não ser soberbo, né? Arrogante, né? Você ter vanglória, é tudo ao contrário disso. Jesus está pedindo para você se esvaziar de si mesmo e entender que você não passa de um mero pecador necessitado do amor e a misericórdia de Deus. Agora vamos ouvir aqui o restante. Segue aí. Eles tentaram embargar as crianças que queriam abraçar Jesus, sabe por quê? Que aquela pureza atraía a inocência. A inocência da... Aquela pureza, é sério. Se você for numa creche agora, irmão, você vai ver criança lá brigando com outra, tentando morder a outra, arrancar o brinquedo da outra. Eu já vi criança tomar o brinquedo da outra e bater na cabeça. Isso foi dentro da minha casa. Né? Não tem pureza nenhuma. O homem é mau desde a sua natureza. Né? A gente já nasce no pecado. Segue aí, vamos ver. Aquelas crianças eram atraídas pela pureza de Cristo e eles se encontravam atraídos por forças semelhantes. Olha só, a pureza da criança e Cristo, eles se atraíam porque por causa das semelhanças da pureza. Olha o ponto que a criança, ou seja, a criança praticamente não precisa nem de Jesus, porque ela é semelhante a Jesus. Ela é pura igual a Jesus. É isso que o Luiz Carlos de Viçosa está praticamente ensinando aqui. As crianças são puras, não precisam de Jesus, ou seja, não precisam ser remidas. Aí eu queria saber onde é que entra aquela parte que ninguém verá a Deus se não for por Jesus. E quando ele diz que ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele está querendo dizer que todos precisam dele. Precisam do quê? Do perdão que está nele. O perdão que está na morte dele. Então, as falas do senhor Luiz Carlos de Viçosa é falsa e enganosa. E pasmem, esse é o homem que é considerado o mais entendido da congregação cristã no Brasil. Você já imaginou um homem que está com esses falsos ensinamentos, está levando as pessoas para longe do evangelho? Porque tudo isso que ele está ensinando aqui é contrário ao que o evangelho ensina. Vamos seguir, ouve aí. Eles correram na direção de Jesus e segura os meninos aí, larga os meninos, deixa eles. Dos tais é o reino dos céus. Dos tais humildes, como eu acabei de ler. Jesus faz menção como é que eu posso dizer? A qualidade que se manifesta no menino. Ó, quem não for humilde, como esses meninos. Quando ele fala como semelhante ao menino, ou seja, a humildade que está no menino, que é semelhante aos meninos, ou seja, Jesus fala, você tem que ser humilde como os meninos são. Jesus não quer que você seja menino. É igual quando alguém fala, você tem que ser bonzinho como esses cachorros. Vocês não precisam ser igual ao cachorro, né? Porque tem cachorro bonzinho, né? E tem pai que já falou, se você fosse bonzinho como esse cachorro, para mim estava bom demais. Então, o pai, quando fala isso, ele está apontando para uma qualidade que o cachorro manifestou, mas ele não quer que você seja um cachorro. Essa é outra bobagem, né? Segue aí, vamos ver. Você percebe que não faz sentido dizer que tem pecado original, que criança tem que batizar que tem um pecado. E ele diz que não faz sentido dizer que tem pecado original. Por quê? Porque agora ele misturou crenças de outras igrejas que batizam crianças, né? Por causa do pecado original. E uma delas aqui, a principal, é a Igreja Católica, né? Que batiza a criança justamente, eles mencionam o pecado original, né? Porque a criança já nasce pecadora, né? E nisso, a CCB a católica, não por batizar a criança, mas por admitir o pecado original, tá melhor, tá 1000 vezes melhor do que a congregação cristã no Brasil, para você ver como a sua igreja é tão torta que ela consegue ficar pior do que a Igreja Católica Romana. Vamos ouvir. O pecado original, o pecado que origina em nós, nasce de nossa consciência. Olha aí, ele está dizendo que o pecado que se origina nasce da nossa consciência, ou seja, ele está querendo dizer que o ser humano nasce sem o pecado, mas o pecado passa a existir a partir da sua consciência. Está refutado isso, é heresia da brava, heresia de perdição isso aí. Meu Pai amado. Vamos seguir aqui. Só existe pecado quando existe consciência, o resto é inocência. Aliás, esse é o primeiro céu do ser humano. O primeiro céu é esse, a inocência. Essa luz... Isso é uma invenção, né? Esse é o primeiro céu do ser humano, é a inocência. Eu não sei de onde ele tirou isso, né? Vamos ver. Ilumina o espírito do ser humano na inocência. Eu amo criança por causa disso. Eu vejo a inocência na criança. Sou apaixonado com criança por causa disso aí. Mas vai crescendo, ela perde a inocência.
Não tem mais jeito. É brincadeira, tem criança que chuta até a canela do pai, né? De raiva, de ódio, de birra. Você quer? Isso é pecado, gente. Tudo isso é manifestação do pecado, ok? Bom, eu vou fazer o vídeo parte 2 para esse não ficar muito longo, ok? Eu peço que você dê o seu joinha, se inscreva no canal e acompanha que eu vou colocar na sequência o vídeo parte 2. No vídeo parte 2 eu vou passar, né? Eu vou fazer um comentário que é essa mesma pregação, ok? Onde ele vai prever um avivamento na CCB. E aí a gente vai fazer uns comentários sobre isso para a gente mostrar que isso não passa de falsas profecias. Dá até para provar essas falsas profecias. Tá cheio de pregação aí da CCB dando data. Daqui a 5 anos Deus vai fazer. Daqui, se vocês vão ver o que vai acontecer. O Luiz Carlos de Viçosa, ele gosta de fazer isso. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que Deus vai entrar. Você vai ver a obra que Deus vai fazer. Vamos só aguardar que nós vamos começar a desmascarar todas essas pregações e mostrar para o povo que esse homem não passa de um enganador, um falso profeta. Então, no vídeo que você vai ver na sequência, eu vou falar sobre o avivamento, né, que ele pregou aí, profetada e muita gritaria e barulheira logo depois também. Ou seja, ele prega se colocando na primeira pessoa. Ele prega dizendo, parece que é Deus que está na tribuna falando ali, né? Eu vou fazer isso, eu vou entrar na sua vida, eu vou dar, eu vou subir, eu vou escorregar, eu vou descer, eu vou. Eles gostam de falar isso, porque isso é uma doença que esses camaradas têm. Eles acham que eles são o Deus lá de Gênesis, do capítulo 1, fala, haja luz, haja paz, haja felicidade, haja alegria. Eles gostam de falar o haja, eles acham aquilo bonito, porque ninguém confere o cumprimento dessas profecias e por isso eles se saem bem dessa, todo mundo acha que é verdade o que eles estão falando, né? E por último, a baita da hipocrisia, você vai ouvir o Luiz Carlos de Viçosa ensinando as pessoas a não levar ninguém na justiça, processar. Como fica, hein? O homem que me processa e que faz dezenas de denúncias no YouTube para derrubar meu vídeo e fica fazendo esse discurso mentiroso de que as pessoas não podem buscar os seus direitos. É lamentável. Eu não critico ninguém que busca o direito. As pessoas têm todo o direito de ir na justiça. Eu até recomendo que vá. O problema é eles quando diz para o povo não ir e eles vão. Esse é o problema. É aí que mora a hipocrisia. A hipocrisia é quando você ensina uma coisa e você não faz. Ok? Isso é hipocrisia. Bom, meus irmãos, Deus abençoe. Fique aí e eu provavelmente assim que estiver pronto vou colocar o vídeo parte 2 aqui, ok? É só clicar nele e assistir vídeo parte 2 dessa mesma pregação. Deus abençoe. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.